Quem é goiano aqui? Rapaz, é todo mundo. Eu tenho que perguntar quem que não é, né? É, terra boa. Calor. Quente. E quem que vocês acham que esquenta aquelas águas lá das termas do Goiás? Hã? Pois é, é o inferno que está lá embaixo. E prova para mim que não é. Então, faça o slide, por favor. Tá pertinho de nós. Irmão, mas não preocupe não. Pode estar lá na Rondônia, no Paraná. Se não fizer por onde, vai para lá do mesmo jeito. Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre as ressurreições. Amém? Diga comigo, primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Por que primeira ressurreição? Porque também existe, diga, segunda ressurreição. Segunda ressurreição. Agora, eu vou falar de algo que é novidade para muito cristão. A primeira ressurreição está dividida em 3 etapas. Quantas etapas? 3. Por que está dividido em 3 etapas? A primeira ressurreição. Você sabia que a primeira ressurreição já começou a acontecer? Faz tempo? Aproximadamente 2000 anos atrás? Observe. Diga comigo, primeira etapa. Primeira etapa. Sobre o que eu estou falando? Primeira ressurreição. Tá? A primeira etapa. Na primeira etapa da primeira ressurreição, só Jesus e mais um grupo ressuscitaram. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 20. Passa o slide aí que tem o versículo. Vamos juntos? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu vou ler a parte branca e vocês bem forte leem a amarela. É um versículo só. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Observe bem esta palavra. Ele foi feito o quê? As primícias dos que dormem. O que é isso, irmãos? É o quê? Trigo. É trigo, mas diga, uma espiga de trigo. Uma espiga de trigo. Tá? Passa o slide, por favor. E agora, o que é isso aqui? Várias espigas. São feixes de trigo, molhos de trigo. Tá? Volta o slide. Aí está uma espiga. Passa o slide. Aqui está feixe de trigo. Quando Paulo está falando de fato, quer dizer de verdade, verdadeiramente, Jesus ressuscitou dentre os mortos e ele foi feito às primícias dos que dormem. Precisamos lembrar a origem desta tradição, primícia, que é judaica. Primícia nunca é uma espiga sozinha. Primícia são os primeiros feixes de uma colheita. A primícia nunca é uma espiga só, são os primeiros molhos da colheita. Então Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Passa o slide. Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53, está escrito desta forma, que quando Jesus ressuscita, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Observe que o texto está dizendo que Jesus não ressuscitou sozinho. Passa o slide, por favor. Nós poderíamos chamar a primeira etapa de primeira e segunda etapas, visto que a Bíblia diz que Jesus é o primeiro da ressurreição dos mortos. O texto de Atos 26 diz que Jesus é o primeiro da ressurreição dos mortos. E que, pode passar o slide, e que os santos que ressurgiram dentre os mortos, quando da ressurreição de Jesus, saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele. Então poderíamos dizer que o primeiro a ressuscitar foi Jesus, a primeira etapa. A segunda foi os santos do Antigo Testamento. Porém, para não destoarmos dos demais estudiosos deste tema, nós chamaremos estas duas etapas de primeira etapa. Deixa eu frisar isso aqui, para entendermos bem. Observe, quando Jesus estava ressuscitando, Jesus não estava ressuscitando sozinho. Ele não estava ressuscitando sozinho.
Ele havia ido no centro da terra, ele havia pego agora o paraíso. E quando ele vem ressuscitando, ele está trazendo consigo os santos do Antigo Testamento, que já estão ressuscitados, esperando as bodas do Cordeiro, não como noiva, pois eles não são noivas do Cordeiro, não foram comprados pelo sangue de Jesus, eles são convidados do noivo. E inclusive Jesus falou sobre isto na Bíblia, dizendo que o amigo do noivo, quem tem o noivo é a noiva, mas o amigo do noivo assiste e se alegra com ele, referindo-se aos santos do Antigo Testamento. Então, quando observamos bem, se eu tivesse que determinar alguma coisa, sabendo que crente é um povo que tem uns que gostam de dar trabalho, eu diria assim para Jesus: quando o Senhor pegar essa caravana, que o Senhor vai tirar lá do centro da terra, o Senhor pega e leva logo todo mundo de uma vez. Porque a gente vai numa caravana, vocês já fizeram caravana, não já, pastor? Você lembra de caravana que aí termina o culto, vamos embora. É a van, seja o carro, seja o ônibus, tem que ficar esperando ou buzinando. Alguém tem que sair atrás do engraçadinho, porque sempre tem um ou dois que demora a voltar. Aí depois que está esperando aquele, ele vem e o outro que foi buscar também não voltou. E é uma complicação. O povo faz isso, faz ou não faz? Achei que era só eu que tinha trabalho com crente, né? O povo é assim. Observe, Jesus está ressuscitando. Ele não estava sozinho. Ele pegou o cativo, os que estavam presos no centro da terra do paraíso, e subindo ao alto ele levou o cativo cativeiro. Quer dizer, ele prendeu pelo seu poder, e ele estava ressuscitando e trazendo com eles trazendo com ele para levá-lo às alturas. Se eu tivesse que determinar, eu diria assim: faz o seguinte, leva todo mundo de uma vez. Mas não, ele ressuscitou. Lembre que ele não estava sozinho. Ele ainda pegou o lençol, a Bíblia diz isso aí, ele pegou o lençol que estava sobre ele, ele dobrou, colocou na cabeceira da pedra, ele deu instruções ainda a anjos, ele saiu para um passeio no cemitério. Eu não sei se ele estava admirando as flores que ele criou. Eu sei que Maria Madalena, quando olhou para ele, talvez ele estava mexendo com plantas, com flores, Maria Madalena viu e confundiu ele com o quê? Com o jardineiro. E ela vai chorando e diz assim: me diga onde o puseram, fala que eu irei buscá-lo. E ele vira para ela, que estava confundindo ele com o jardineiro, e ele olha para ela e diz assim: mulher, porque busca dentre os mortos aquele que vive. E ela reconhece que é Jesus, e ela diz assim: Rabi. E quando ela fala Raboni, que é o meu bom mestre, não simplesmente mestre, mas meu bom mestre, e quando ela vai para abraçá-lo, ele diz assim: não me toques agora. Não me toques por quê? Porque eu ainda não voltei para o meu Pai. Mas vai, diga aos meus irmãos, dê as novas que eu ressuscitei, diga que eu vou adiante deles para a Galileia. Então, ele tomou um tempo depois da ressurreição, dobrando o lençol, dando instruções a anjos, andando no cemitério, conversando com Maria. E ele não estava sozinho. Os que ressuscitaram com eles entraram na cidade, como quem diz: vou dar uma voltinha antes que o Senhor nos leve, deixa eu ver como é que está a moderna em Jerusalém. Pois haviam morrido já bastante tempos atrás, e então ainda apareceram a muitos. Mas o Senhor tomou todos pelo seu poder e, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Eu vou lhe trazer uma visão de Deus no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 22. Qual Salmo? 22. Salmo 22 é o Salmo de Cristo crucificado. Diga comigo: Salmo de Cristo crucificado. Salmo de Cristo crucificado. No Salmo 22 você já encontra as palavras de Cristo na cruz. Começa dizendo assim, ó: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus fala isso no ápice da crucificação: Deus meu, por que me desamparastes? O Salmo 22 já tem como título o sofrimento e glória do Messias, ou depende da Bíblia, o Messias sofre, mas triunfa. Mas observe que o Salmo 22 está falando do sofrimento de Jesus. Se você observar o Salmo 22, tem uma grande semelhança com o capítulo 19 de João. Inclusive, no ato da crucificação, quando estão rasgando as vestes de Jesus em vários pedaços, mas tinha uma túnica que era sem emendas, sem costura, tecida à mão, do alto a baixo. Então diz que
os soldados acharam por bem não rasgar aquela peça cara e lançaram sorte sobre a sua túnica. Isso está escrito em João 19, mas se você observar, está também no Salmo de número 22. Alguém diz assim que quando Cristo morreu, Satanás fez uma tremenda festa no inferno, porque achou que havia vencido o Filho de Deus. Eu não posso concordar com isso, porque eu sei biblicamente que a última coisa que o diabo queria é que Jesus Cristo morresse. Prova disso que pouco antes de aprenderem Jesus, de prenderem a Jesus, ele se apodera de Pedro em Mateus capítulo de número 16, e ele, na boca de Pedro, tenta convencer Jesus a não morrer, a não se entregar para a crucificação. E Jesus olha e diz: para trás de mim, Satanás. Por quê? Jesus sabia que enquanto até a cruz a sua briga era simplesmente contra os escribas, contra os fariseus, contra os saduceus, contra a égide romana, contra Pôncio Pilatos, contra o governador, senadores e contra reis, contra 71 homens do Sinédrio. Porém, depois da ressurreição, depois da crucificação, esta batalha seria no mundo espiritual. Sai do Salmo 22 e vai para o Salmo 23. O Salmo 22 é o Salmo de quê? Diga, de Cristo crucificado. Então diga, Cristo crucificado. Agora olha o 23. Diga comigo, Cristo sepultado. Você sabia que o Salmo 23 é Cristo sepultado? Sim, observe bem. Davi está dizendo que o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Quer dizer, o pastor que não falta e que apacentará a minha vida mesmo depois da morte. Ele me guiará às águas tranquilas junto a campinas verdejantes. Já falando de uma alusão ao paraíso. O Senhor apacentará a minha alma na eternidade. Pois ele termina dizendo que morarei onde Deus mora para sempre, ou seja, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, que no texto original, habitarei na casa do Senhor para sempre. E esta casa do Senhor ali não está referindo simplesmente à igreja, mas à mesma casa do Senhor de Salmos 15 e Salmo 24, ou seja, o Monte Santo, lugar santo, o tabernáculo de Deus, santuário de Deus ou a morada do Altíssimo. É isso, Davi está dizendo que queria morar lá. Mas no Salmo 23 nós encontramos Cristo descendo ao vale da sombra da morte. Descendo ao vale da sombra da morte, triunfando sobre os seus adversários, proclamando a sua vitória sobre o mundo dos mortos. Paulo disse aos Colossenses que ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente. Ou seja, Cristo desce ao vale da sombra da morte, mas triunfa sobre eles. Agora, quando Cristo sai do Salmo 23, que é o Salmo de Cristo sepultado, vamos para o Salmo 24. Diga comigo, Salmo de Cristo ressuscitado. O Salmo de Cristo ressuscitado, Salmo 24, exaltando a soberania de Deus, entregando na mão de Jesus todo o poder nos céus e na terra, dizendo que do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e todos os que neles habitam, porque Ele a criou, e exalta o Deus da criação. Agora observe que no versículo 7, é como se tivesse um anjo, Salmo 24, o verso 7, como se tivesse um anjo na porta do céu, e ele vê Cristo chegando. Isto é a visão de Davi. Lembra que a visão de Paulo era assim, ó, ele viu Cristo subindo ao alto, subiu e levou cativo o cativeiro. Davi, ele não vê Cristo subindo, é como se Davi estivesse lá e vê Cristo chegando. Aí Salmo 24, 7, um anjo da porta do céu grita dizendo assim: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Alguém até pergunta quem é este Rei da Glória, mas nem todos haviam ouvido. O anjo faz a questão de repetir. O versículo 9 é idêntico ao versículo 7, e ele diz assim novamente: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Aí quando pergunta assim, mas quem é este Rei da Glória? Ele diz: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Se você observar o versículo 8, diz que é o Senhor forte na batalha e é o Deus poderoso na guerra.
Você sabia que quando Jesus está chegando no céu, trazendo o paraíso, os santos do Antigo Testamento, e que as portas eternas se abrem para recebê-lo, ele estava voltando da maior batalha do seu ministério? Por isso ele é chamado de o Deus poderoso na guerra, o Senhor forte na batalha. Ele é chamado de o Senhor dos exércitos. Então, irmãos, agora observe, Jesus ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou sozinho. Os santos do Antigo Testamento já ressuscitaram com Cristo. E como nós começamos a aula lendo o texto dizendo: bem-aventurado e santo, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Então, esses que ressuscitaram com Cristo, eles são felizes para sempre, eles são bem-aventurados, eles fazem parte da primeira ressurreição. Agora passa o slide. Observe, diga comigo, segunda etapa. Segunda etapa. Na segunda etapa, observe, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16. Vamos juntos? Porque o mesmo Senhor, vamos juntos? Porque o mesmo Senhor descerá do céu, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta expressão, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, observe, não está dizendo que ninguém antes deles ressuscitaram, não é isto. É porque o texto aqui está falando de ato contínuo. Como assim? O Senhor, o céu se abre, alarido, voz de arcanjo, o som da trombeta de Deus. O texto começa dizendo assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Isso é 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer consigo os que em Jesus dormem. Quer dizer, o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado ou alarido, com voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Então observe que nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Mas primeiro os que morreram em Cristo vão ressuscitar. É disto que o texto está dizendo, que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, antes de nós sermos transformados. Não que ninguém ressuscitou antes deles. Eles aqui são a segunda etapa. Quem faz parte desta segunda etapa? Observe bem. Esta ressurreição ocorrerá na primeira fase da segunda vinda de Jesus, porque nós sabemos que a segunda vinda de Jesus, ainda estudaremos sobre isso, ela está dividida em duas fases. A primeira, ele vem para arrebatar a igreja, e a segunda, no final da grande tribulação, ele vem em defesa de Israel. Então, esta primeira ressurreição, esta ressurreição ocorrerá na primeira fase da segunda vinda de Jesus, no dia do arrebatamento da igreja. Neste dia, juntamente com os mortos previamente ressuscitados, já transformados, nós subiremos aos céus ao encontro de Jesus. Então, quem ressuscitou na primeira etapa, irmãos? Diga comigo, Jesus e os santos do Antigo Testamento. Primeira ressurreição, primeira etapa. E quem ressuscita na segunda etapa? Diga comigo assim, ó. Todos os crentes em Jesus, desde a ressurreição de Jesus até o arrebatamento. Vamos lá, todos os crentes em Jesus, desde a ressurreição do Senhor, até o dia do arrebatamento. O ladrão da cruz vai fazer parte desta segunda etapa ou da primeira? Hã? Da primeira. Observe que ele está morrendo e ele pede: Senhor, lembra de mim. O Senhor diz: hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele ainda desceu ao paraíso, que era sem de Abraão, embaixo. Só que quando o Senhor diz para ele: hoje estarás comigo, o Senhor encontrou ele lá. 3 dias após aquilo, o Senhor ressuscita, tirando o paraíso de lá e levando o paraíso às alturas. Então, quando o Senhor leva o paraíso às alturas, ele foi junto.
Todos os que morreram antes do paraíso ser tirado de lá, fizeram parte da primeira etapa. Agora, depois que o paraíso foi levado às alturas, todos os que morreram já são igreja, já pertencem à noiva do Cordeiro, estão aguardando ainda a ressurreição no dia do arrebatamento. Passa o slide. Agora, observe a terceira etapa. Diga comigo, terceira etapa. Terceira etapa de quê, irmãos? Diga, primeira ressurreição. Primeira ressurreição tem 3 etapas. Na primeira, só Jesus e os santos do Antigo Testamento ressuscitaram. Na segunda etapa, ressuscitarão todos os que morrerem em Cristo, desde a ressurreição do Senhor até o dia do arrebatamento. Estes que morreram neste período vão ressuscitar nesta segunda etapa. Agora a terceira etapa, este é um texto da Bíblia. Vamos ler juntos? Envie as almas, vamos juntos, irmãos. Envie as almas daqueles que foram demolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e que não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Passa o slide, por favor. Vamos juntos? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles durante 1000 anos. Diga comigo, terceira etapa. Sabe quem vai ressuscitar na terceira etapa? Observe que na segunda etapa ressuscitará Jesus, ou seja, ressuscitará todos os que estão aguardando Jesus, os que morreram desde a ressurreição do Senhor até o dia do arrebatamento. Isto na segunda etapa. Agora a terceira etapa, Jesus volta. A terra terá a grande tribulação. Diga comigo, 7 anos. 7 anos. Haverá 7 anos de grande tribulação. Muita gente vai morrer neste período. Quer ver? Volta o slide aí, por favor. Observe. Foram degolados, isto no período da grande tribulação, foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua fronte, quer dizer, na testa, nem nas suas mãos. Estes que morrerem durante a grande tribulação, sem se renderem à besta e à sua imagem, e sem negar o nome do Senhor, estes, no final da grande tribulação, antes de começar o milênio, passa o slide, por favor. Observe. Perdão, eu falei para passar, mas era nessa página ainda. Observe, terminando a grande tribulação, eles reviveram, tá? E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso é no final da grande tribulação, antes de começar o milênio. Ainda haverá uma ressurreição. Aí observe, eles vão ressuscitar para reinar com Cristo durante 1000 anos. Agora, os outros mortos não vão reviver até que os 1000 anos se completem. Só depois do milênio, no dia do juízo final, é que haverá outra ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos. E esses outros mortos, no caso, são os ímpios. E os ímpios. Aqui termina a primeira ressurreição. Esta é a última etapa dela. Esta é a terceira etapa da primeira ressurreição. Os últimos que vão ressuscitar da primeira ressurreição será no final da grande tribulação. Aí, falando deles ainda, que não foram arrebatados, sofreram da grande tribulação, não participaram das bodas do Cordeiro e nem do tribunal de Cristo, mas aí, mesmo assim ainda são felizes, pois o texto vem dizendo que esta ainda é a primeira ressurreição. E o texto vem dizendo que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder na segunda morte, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Durante 1000 anos. Daniel, capítulo de número 12. Daniel, capítulo de número 12. Tem um versículo, é o versículo de número 2. Isto. Observe,
Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Agora, diga comigo, uns para a vida eterna. Uns para a vida eterna. Diga, outros para a vergonha e desprezo eterno. Outros para a vergonha e desprezo eterno. Então diga vida eterna. Vida eterna. Diga vergonha e desprezo eterno. Agora, vida eterna, diga comigo, primeira ressurreição. Vergonha e desprezo eterno, diga comigo, segunda ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira. Na primeira ressurreição. Agora, volta o slide só um pouco, por favor. Observe este aqui, que envia as almas daqueles que foram degolados. Degolados. Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Que não adoraram a besta nem a sua imagem. Eu disse que eles morreram, vão ressuscitar no final da grande tribulação. E quando eles ressuscitarem no final da grande tribulação, eles vão reinar com Cristo por 1000 anos, junto com a igreja. Mas eles não participaram, disse eu, eles não participaram nem do tribunal de Cristo e nem das bodas do Cordeiro. Se eles não ressuscitaram, não participaram nem do tribunal de Cristo nem das bodas do Cordeiro, onde eles ficaram quando morreram nesse tempo? Tem uma pergunta. Inclusive, se você tiver pergunta, eu quero convidar você agora a fazer ela num papelzinho aí. Daqui a pouco nós podemos... O senhor pode voltar só esse assunto, só um pouquinho que eu achei interessante. Bem esse último quarto aí, você podia repetir? Vou repetir. Observe. A igreja foi arrebatada. A igreja está há 7 anos festejando. Tribunal de Cristo, nós vamos tratar sobre isso em próximas aulas. Tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. A igreja está festejando. E nesse tempo a terra está sofrendo a grande tribulação. E estes que são os crentes ruins, que ficaram no arrebatamento, eles foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal nem na fronte e nem nas mãos. No final da grande tribulação eles vão ressuscitar. Mas neste período, até antes de ressuscitarem, onde eles vão estar? Onde eles vão estar? Lembre-se que o paraíso está vazio. O paraíso está vazio. Por quê? Deus tornará a trazer consigo, isto é 1 Tessalonicenses 4,14. Deus tornará a trazer consigo os que em Jesus dormem. Quer dizer, arrebatamento da igreja. O Senhor vai no paraíso, que daqui a pouco nós vamos aprender que é debaixo do trono. O Senhor vai, desperta todos os que dormem, esvazia totalmente o paraíso. E o Senhor abre o céu com alarido de voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Estes irmãos vêm com Cristo. Eles vão entrar nos seus corpos, tá? Vão entrar nos seus corpos, vão ressuscitar em uma forma já glorificada. O paraíso está totalmente vazio. Agora, enquanto a igreja está lá no céu, festejando as bodas do Cordeiro, começa a chegar alguém batendo na porta, querendo entrar nas bodas. E Jesus deixa bem claro em Mateus 24 que ninguém entra nas bodas sem roupa de convidado. E eles vão começar a chegar no céu, pois vão morrendo e vão indo. Porém, a igreja está nas bodas do Cordeiro e eles não têm autorização para participar dela. Sabe o que vai ser feito com eles? Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 9 a 11. Capítulo 6, versículo de número 9 a 11. Aí está escrito, eu vou pegar bem no pé da letra, porque isso eu acho muito interessante. Você não pode perder, porque talvez você vai ter uma oração a mais a partir de hoje, pedindo a Deus para nunca fazer parte desta contagem. Você sabia que Deus sabe quantos crentes ruins vão ficar para ser morto na grande tribulação? Aqui está, ó. Não está o número deles, mas está mostrando que Deus tem a ciência. Olha só, Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo,
Eu vi debaixo do altar. Debaixo de onde? Altar. Só lembrando que esta tradução de altar no grego é a mesma tradução para trono, tá? Então, debaixo do altar ou debaixo do trono é a mesma coisa. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Está falando destes que foram degolados, tá vendo? Por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem. Este texto aqui é outro versículo, é o capítulo 20. Capítulo 20, isso aqui, o versículo 5. Eu estou lendo em Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 9. Debaixo do altar a alma dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho, que deram. E clamavam com grande voz: até quando, ó verdadeiro santo dominador, julgas o nosso sangue e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos irmãos, que haveriam de ser mortos como eles foram. Deixa eu simplificar isso aqui para facilitar o entendimento. Este povo começa a morrer na grande tribulação. Isso é coisa de crente, para falar desse jeito assim, ó, chega lá e começa a fazer um avivamento. Até quando, ó justo e santo dominador, verdadeiro Deus, isso é coisa, língua de crente. Vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Como que ele diz assim: estão perseguindo os cristãos lá na terra, estão matando, e estão fazendo atrocidade. Aí o Senhor, a cada um deles vai ser dado uma comprida veste branca, e vai ser dito que esperem até que se complete o número dos seus conservos irmãos, que haveriam de ser mortos como eles foram. Este número de conservos que haveriam de ser mortos assim, eu não sei quantos são, mas vamos falar aqui, alegoria, vamos falar em suposições. Que seja 20 mil crentes ruins, só um exemplo. Claro, eu acho que vai ser bem mais, eu acho que vai ser mais. Mas digamos 20 mil crentes ruins. Aí esses 20 mil crentes ruins começam a morrer na grande tribulação. Aí morre 3 mil crentes, chega lá no céu, eles não podem entrar nas bodas. Aí eles começam a fazer este piseiro ao redor do altar, dizendo: até quando, ó justo, santo, verdadeiro, dominador, vindo o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E é como se o Senhor olhasse assim: calma, era 20 mil que era para morrer, agora que chegou 3 mil aqui, ainda está faltando 17. Vai ser dada uma comprida veste branca, e vai ser colocado eles debaixo do trono, e vai ser dito: esperem até que se complete o número destes conservos irmãos de vocês, que vão ser mortos como vocês foram. Agora esperem, eles vão ficar no paraíso. Sabe onde é o paraíso? Debaixo do altar, debaixo do trono. Lembre-se que ele está vazio, porque ele foi esvaziado para o arrebatamento da igreja. E eles vão estar lá debaixo do trono, ouvindo o barulho da festa das bodas do Cordeiro, e não vão poder participar dela. Que tristeza. Vão ouvir o barulho da festa e não vão poder participar. Quase vai em fé. Então, a felicidade é que eles vão esvaziar o paraíso também no final da grande tribulação, e vão ressuscitar também em corpo glorificado para reinar por 1000 anos. Mas não participaram nem das bodas do Cordeiro e nem do tribunal de Cristo. Alguém olha e diz assim: ah, pastor, então isso é o plano B. Existe um plano B, pastor, para a salvação? Quer dizer que se não der certo no primeiro, eu tenho ainda uma segunda chance. Irmão, deixa eu falar um negócio para vocês. O reino dos céus é tomado por esforço. E se está difícil hoje sermos salvos pelo sangue dos outros, quanto mais pelo nosso próprio sangue. Se pelo sangue de Jesus não está fácil, dá mais pelo seu próprio sangue. Não espere o plano B. Você vai ter que dar conta da sua própria vida. Vou ter que dar conta da própria vida. Você não vai ser salvo pelo sangue de Jesus, vai ser pelo seu próprio sangue. Agora, nós teremos a terceira aula. Eu vou estar tratando exatamente sobre as duas testemunhas do Apocalipse 11. E eu digo para você: quem ganha a alma, sábio é. Você está fazendo algo muito importante se você trazer à igreja alguém não evangélico ou alguém que se distanciou. Quem não é evangélico
E quem já se distanciou e que estiver conosco na terceira aula, vai aceitar Jesus ou vai reconciliar. Amém? Então, convide as pessoas para participarem desta aula. Nós vamos estar tratando exatamente sobre a grande tribulação. Meus irmãos, observe bem. Observe bem. Onde está o paraíso? Diga comigo, debaixo do trono. Debaixo do trono. Está onde mesmo? Debaixo do trono. Agora Apocalipse 22. Diz assim: mostrou-me o rio da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O rio da vida procedia de onde? Você pode repetir? O rio da vida procedia de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Quantos tronos? Quantos tronos? Um. De quem era o trono? Diga, de Deus e do Cordeiro. Era um trono. Não pense que lá tem... Observe. O rio da vida procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O trono de Deus e do Cordeiro, se você, para entender melhor, é só você ler Apocalipse, capítulo de número 3. Versículo 20 é bem conhecido, né? Estou à porta e bato. Agora o 21 fica um tanto desconhecido, mas o 3:21 diz assim: aquele que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu. Quantos tronos tem? Jesus venceu, se assentou no trono de Deus, o trono passou a ser dele também, e quando nós vencermos, vamos se assentar com Jesus e o trono também será nosso. Amém? Então, alguém olha e diz assim: mas eu pensei que tinha um trono do Pai, um trono do Filho, um trono do Espírito Santo. É bem verdade que a Bíblia mostra mais 24 tronos, 12 à sua direita e 12 à sua esquerda, que são os 24 anciãos, representando a igreja de Deus em todos os tempos. 24 anciãos, 12 à sua direita, fala-se dos 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. E os 12 à sua esquerda, fala dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, a igreja de Jesus no Novo Testamento. Ela sempre existiu e esteve representada diante de Deus. Irmãos, eu sei que esta aula é um tanto cansativa, pelo fato de ser muito texto. Tá? Pelo fato de ser muito texto. Então nós fizemos assim: pegamos a aula mais chata e colocamos de primeiro. A aula segunda vai ser bem melhor. Fala isso por experiência. A terceira, não, ela foi boa, mas na vista da segunda, depois vocês dizem. Aí a segunda é melhor, a terceira é bem melhor ainda, e o vinho melhor fica por último. Tá? Deus abençoe os irmãos. Podemos dar um aplauso a Jesus pela sua palavra.